Existe uma vitória que não faz barulho nenhum antes de acontecer. Ela é construída longe dos elogios, longe das câmeras, longe de qualquer plateia. E é justamente por isso que quase ninguém percebe quando ela está sendo formada bem debaixo do nariz de todo mundo. Enquanto uma multidão inteira gasta energia explicando planos, justificando escolhas e pedindo aprovação antes mesmo de dar o primeiro passo, existe um pequeno grupo de pessoas que aprendeu algo diferente. Elas descobriram que vencer na vida exige um tipo de disciplina que não pode ser mostrada, só vivida. E essa disciplina começa exatamente no ponto onde ninguém está olhando. Hoje, eu vou te mostrar 5 atitudes silenciosas que separam quem vive reclamando do resultado de quem realmente constrói uma vida diferente. Não são fórmulas mágicas. São comportamentos simples, quase invisíveis, mas que juntos mudam completamente a direção de uma existência inteira. Fique comigo até o final, porque o que vem agora pode reorganizar a forma como você enxerga cada decisão da sua rotina. O silêncio não é vazio, ele é proteção. Quando você guarda um plano, uma meta ou um sonho antes da hora de mostrá-lo, você está protegendo algo frágil, que ainda não tem força para sobreviver ao julgamento alheio. Toda ideia nova nasce pequena, insegura, cheia de dúvidas. E quando ela é exposta cedo demais, antes de amadurecer, ela recebe uma pressão que muitas vezes não consegue suportar. Pense em quantas vezes você contou um objetivo para alguém e sentiu logo depois uma satisfação estranha, quase como se já tivesse aquilo. O cérebro, ao receber elogios por uma intenção, libera parte da mesma recompensa que sentiria ao alcançar o resultado de verdade. E aí, a motivação para agir diminui, porque uma parte da mente já se sente satisfeita sem ter feito nada além de falar. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos entender que todo propósito verdadeiro precisa de um período de incubação silenciosa, antes de se tornar visível. Quando você aprende a agir sem depender da aprovação de ninguém, você se torna dono da sua própria trajetória. E isso muda tudo, porque a maior parte das desistências que acontecem no meio do caminho não vem da dificuldade em si. Vem da ausência de aplausos suficientes para justificar o esforço. Preste muita atenção agora, porque chegamos à primeira das 5 atitudes. Proteja seus planos antes da hora de revelá-los. Guarde seus planos até que eles estejam firmes dentro de você. E só então, se quiser, compartilhe. Não é sobre desconfiar das pessoas ao seu redor. É sobre entender que nem todo mundo consegue enxergar aquilo que você ainda está construindo e que opiniões cedo demais podem apagar uma chama que mal começou a acender. Proteja o seu propósito como quem protege uma chama em um dia de vento forte. Use as 2 mãos ao redor dela até que ela cresça o suficiente para resistir sozinha. Uma pergunta simples pode te ajudar nesse processo. Essa pessoa, ao ouvir meu plano, vai me ajudar a continuar? Ou vai me dar um motivo a mais para duvidar de mim mesmo? Se a resposta for incerta, guarde por mais um tempo. O silêncio, nesse caso, não é fraqueza. É estratégia. A segunda atitude é visualizar o resultado já conquistado. Todos os dias em silêncio absoluto. Separe alguns minutos, de preferência sempre no mesmo horário, para fechar os olhos e viver mentalmente a cena da conquista já realizada. Não é sobre desejar de forma vaga. É sobre sentir os detalhes, o ambiente, as sensações no corpo,
a expressão no seu próprio rosto quando aquilo se concretiza. A mente reage com muita intensidade a experiências vividas com emoção real, mesmo quando essas experiências acontecem apenas na imaginação. Por isso, essa prática precisa ser feita longe de telas, longe de conversas, em completo silêncio, porque qualquer interrupção externa quebra a intensidade emocional necessária para que essa visualização produza efeito real na sua motivação diária. Muita gente tenta essa prática uma única vez, não sente nada especial e desiste achando que não funciona. Mas a visualização não é um evento isolado, é uma repetição. Assim como um músculo não se fortalece depois de um único treino, a mente também precisa de repetição constante para transformar uma cena imaginada em uma referência emocional real, capaz de guiar decisões no dia a dia. Com o tempo, você começa a notar que suas escolhas cotidianas passam a caminhar quase sem esforço consciente na direção daquilo que você tem visualizado. Preste muita atenção agora, porque a terceira atitude é uma das mais simples e das mais ignoradas ao mesmo tempo. Repita para si mesmo, em voz baixa, frases que reconstroem sua identidade. Os primeiros minutos depois de acordar e os últimos minutos antes de dormir são os momentos em que a mente está mais aberta a absorver o que você repete para ela. É nesses instantes que frases como "eu sou capaz", "eu mereço avançar" e "eu confio no meu próprio ritmo" ganham mais força. Porque a mente ainda não está totalmente ocupada com as distrações do dia. Essa repetição não precisa de plateia nem de aprovação. Ela precisa apenas de constância. Muitas das crenças que hoje te travam foram plantadas décadas atrás por vozes que nem sequer se lembram do que disseram. E a única forma de substituir essas vozes antigas é repetindo com paciência novas frases até que elas se tornem mais familiares do que as antigas. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, escreva agora nos comentários: "Eu venço em silêncio". Não pense demais, apenas escreva. Esse pequeno gesto ajuda essa decisão dentro de você e mostra ao algoritmo que esse vídeo precisa alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje. A quarta atitude é praticar gratidão sem precisar contar para ninguém. Existe uma diferença enorme entre agradecer para mostrar e agradecer de verdade. A gratidão silenciosa, aquela que você sente e guarda apenas tem um efeito diferente sobre o seu estado emocional. Ela não depende de reconhecimento externo e, por isso, não se esvazia quando ninguém está olhando. Reserve um momento do seu dia para reconhecer, sem publicar, sem comentar com ninguém, 3 coisas boas que aconteceram, por menores que pareçam. Esse hábito treina a mente a enxergar progresso, mesmo nos dias difíceis. E é justamente nos dias difíceis que essa habilidade faz mais diferença. Existe uma armadilha comum quando a gratidão vira performance. A pessoa passa a agradecer publicamente com discursos bonitos, mas por dentro continua vivendo na escassez, comparando-se e reclamando assim que a plateia desaparece. A gratidão que realmente transforma é aquela praticada quando não existe ninguém para aplaudir. É aquela que você sente sozinho antes de dormir, sem precisar transformar o sentimento em texto para ninguém. Quanto mais silenciosa essa prática, mais ela se torna parte genuína do seu jeito de enxergar a vida e não apenas uma imagem construída para os outros. E chegamos à quinta e última atitude. Trabalhe sem anunciar cada passo que você dá. Existe uma diferença enorme entre trabalhar para ser visto e trabalhar porque existe um propósito real. Quem trabalha para ser visto depende do elogio para continuar. E desiste com facilidade quando os comentários diminuem.
Quem trabalha por propósito continua mesmo nos dias em que ninguém percebe o esforço, porque o combustível vem de dentro. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos entender que a persistência silenciosa, sustentada por um objetivo bem definido, aparece como comum entre pessoas que constroem resultados duradouros em qualquer área. Se você está hoje numa fase discreta, sem reconhecimento, sem isso não significa atraso. Significa apenas que você está exatamente na parte do processo que ninguém filma, mas que é onde tudo realmente se decide. Deixa eu te contar sobre uma pessoa que conhecia há alguns anos, chamada Marcos. Ele trabalhava numa função que não tinha nada a ver com o que sonhava fazer. Todos os dias no caminho de volta para casa, ele repetia mentalmente que um dia teria o próprio negócio. Mas por muito tempo ele cometeu o erro de contar esse plano para praticamente todo mundo ao seu redor. Cada pessoa que ele contava dava uma opinião diferente. Uns diziam que era arriscado demais, outros que faltava experiência. Alguns simplesmente riam da ideia, como quem duvida sem nem tentar entender. Marcos percebeu depois de meses ouvindo essas vozes que estava gastando mais energia justificando o sonho do que efetivamente construindo ele. Foi então que ele decidiu mudar de estratégia. Parou de falar sobre o plano. Passou a acordar mais cedo, ainda no escuro, para estudar sobre o próprio negócio antes de ir para o trabalho, que pagava as contas. Ninguém sabia dessas horas extras de estudo. Ninguém aplaudia esse esforço silencioso. Ele simplesmente fazia dia após dia sem procurar validação. Teve uma noite especificamente que ele me contou nunca esquecer. Era inverno, estava exausto depois de um dia inteiro de trabalho. E a vontade que ele tinha era de simplesmente desligar tudo e dormir. Mas ele se lembrou do compromisso silencioso que tinha feito consigo mesmo e abriu o caderno de estudos, mesmo sem vontade nenhuma. Não fez muita coisa naquela noite, talvez 20 minutos de leitura cansada, mas ele me disse que aquele dia foi o que mais fortaleceu a confiança dele em si mesmo, porque ele tinha cumprido a palavra que só ele conhecia. Passaram-se quase 2 anos até que o pequeno negócio que ele estava construindo em paralelo começasse a gerar algum resultado visível. Quando o resultado finalmente apareceu, as mesmas pessoas que antes duvidavam começaram a perguntar como ele tinha conseguido do nada. Só que não tinha sido do nada. Tinham sido centenas de manhãs silenciosas, sem plateia, sem ninguém sabendo do esforço que estava sendo feito. Marcos me disse uma frase que eu carrego até hoje. Eu aprendi que o barulho que eu fazia contando meus planos era só uma forma de aliviar a ansiedade de ainda não ter agido. Essa frase resume exatamente o que estamos conversando aqui. O silêncio não é sobre esconder por medo, é sobre proteger enquanto se constrói. Agora eu quero te propor algo prático. Durante os próximos 30 dias, escolha pelo menos 2 das 5 atitudes que conversamos aqui e pratique todos os dias, sem contar para ninguém que está fazendo. O importante é manter um pequeno registro só para você, marcando os dias em que você conseguiu praticar. Não precisa ser sofisticado. Pode ser um caderno simples ou uma anotação no celular. O que importa é a constância, não a perfeição. Vão existir dias em que você vai esquecer, dias em que vai fazer pela metade. Isso não invalida o processo. Apenas continue no dia seguinte. Nos primeiros 10 dias, é normal perceber mudança nenhuma. A mente ainda está se acostumando com a nova rotina. Entre o 10º e o 20º dia,
Comece a observar pequenas diferenças na forma como você reage às dificuldades do dia a dia. E entre o 20º e o 30º dia, muitas pessoas relatam uma sensação de clareza que antes não existia. Uma segurança silenciosa que não depende mais de aprovação externa para se manter firme. Existe uma força tranquila que vive dentro de você e que não precisa de plateia para se manifestar. Ela não grita, não se explica, não pede permissão. Ela apenas trabalha dia após dia, enquanto o mundo olha para outro lugar. Talvez você esteja hoje numa fase que parece invisível, sem reconhecimento, sem resultados visíveis ainda. Mas é exatamente aí, nesse espaço quieto, que as transformações mais começam a tomar forma. Pratique essas 5 atitudes com paciência. Não espere aplausos no meio do caminho, porque eles não são o combustível certo para essa jornada. Deixe que o silêncio faça o seu trabalho, enquanto você continua dia sem precisar provar nada a ninguém. E quando o resultado finalmente aparecer, ele vai falar por você, muito mais alto do que qualquer palavra jamais poderia falar. Vença em silêncio e deixe que o mundo descubra depois. Escreva nos comentários o que você pretende praticar nos próximos 30 dias. Colocar isso por escrito aumenta consideravelmente a chance de você realmente seguir até o final. Deixe o like se essa mensagem chegou em você. Compartilhe com alguém que precisa aprender a proteger os próprios planos em silêncio. E se inscreva no canal, porque toda semana trazemos reflexões como para ajudar você a construir de forma silenciosa e constante a vida que deseja viver.